Olá, meus amigos, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho novidades para vocês. Novidades que vão mudar a sua maneira de pensar. Revelações frescas que acabaram de chegar do alto do trono de Deus. A fala de Deus é feita no nosso espírito. A fala de Deus é do espírito dele para o nosso espírito. Não é do espírito de Deus para o nosso coração ou para a nossa alma, mas para o nosso espírito. Olha só, a última obra de Deus neste mundo foi a criação do homem. E a última obra na criação do homem, a última obra de Deus na criação do homem, ele fez o homem perfeito, totalmente perfeito, do barro. E ele não fez o homem em pé, ele fez o homem deitado. Mas quando ele terminou de fazer o corpo humano, então a última obra dele no corpo humano foi ele soprar nas narinas daquele corpo o seu fôlego. O fôlego que traria alma e espírito. Então o homem, uma vez recebendo o fôlego de Deus, alma e espírito, o homem se pôs de pé. Adão se pôs de pé. Quer dizer, quando uma pessoa recebe o fôlego de Deus, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela não cai. Muito pelo contrário, ela se levanta. É o contrário do que eles dizem por aí. Quando uma pessoa recebe o fôlego de Deus, ou quando Adão recebeu o fôlego de Deus, a alma e o espírito que vieram de Deus, Adão se pôs de pé. Adão se pôs de pé. E não caiu. Foi ao contrário, ele se colocou de pé. Mas o que fica claro, o que fica bem distinto, é que a alma e o espírito foram as últimas coisas que Deus fez com o homem e na face da terra. Muito bem. Por que a alma? Por que Deus criou a alma? A alma, ele colocou no homem para que ela tivesse, o homem pudesse ou tivesse o poder de amar. Amar, poder de amar, coragem para amar. Então a pessoa hoje ama, todo mundo ama, porque tem uma alma. Você ama o seu filho porque você tem uma alma. E o seu filho recebe o amor seu porque ele tem uma alma. E ele a ama também, ou ele o ama também, porque ele tem alma. Então, Deus sabia que o ser humano iria se multiplicar e precisava se comunicar, precisava se envolver uns com os outros, e isso seria feito através da alma. Então o amor que nós damos às pessoas, o amor que nós recebemos das pessoas, o amor entre as pessoas, é a alma, é a atividade, é o exercício da alma.
e foi dado por Deus, que é o coração, né? A gente chama de coração ou alma. Então a alma é de alma para alma, da alma da criatura para a alma da criatura, a criatura humana. Quando você ama os animais, você está manifestando o poder, capacidade da sua alma de amar. Essa é a realidade. Mas e o espírito? Por que Deus nos deu o espírito? O espírito trata do intelecto. O espírito trata da nossa massa cefálica. Não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com sentimentos. O espírito trata do intelecto, da inteligência, da capacidade de raciocínio, da capacidade de escolher. Você verifica que Deus deu ao homem espírito para que o homem pudesse fazer a sua escolha. E, obviamente, a comunicação entre o homem, o ser humano, e Deus seria no nível de espírito para espírito, do espírito humano para o espírito de Deus. Não é do coração para o espírito de Deus. Não é da alma para o espírito de Deus. Não. A comunicação entre nós e Deus só é feita por meio do espírito. É de espírito para espírito, do intelecto para o intelecto de Deus. Então Deus colocou o espírito no ser humano para que ele pudesse ter comunicação com o espírito de Deus. Então é de espírito para espírito, do seu espírito para o espírito de Deus. Agora, por que que Deus quer, ou queria, ou por que Deus nos deu o espírito? Além do direito que nos deu, do poder que nos deu de escolher ou fazer as nossas escolhas. Deus nos deu o espírito, minha amiga e meu amigo, para que nós, por livre e espontânea vontade, pudéssemos adorá-lo. A adoração, a primeira função do espírito é a adoração. Adoração a quem? Aquele que nos criou. Então, verifique lá em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quer dizer, depois que o homem caiu no pecado, depois da queda do homem no pecado, na injustiça, ele perdeu a visão. Ele perdeu o tino da vida. Deus não lhe tirou o espírito, mas Deus cortou a comunicação com o homem. Então o homem, porque tem o espírito, ele tinha e tem desejo de adorar. Porque o espírito foi feito para adorar ao Pai dos espíritos. O espírito que Deus nos deu foi para adorá-lo. Então, quando nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade, então o nosso espírito vai adorar qualquer coisa. Então, por isso,
você verifica, você confere uns fatos que a mãe normalmente adora o filho, adora a filha. O filho adora a mãe, adora o pai. As pessoas adoram os animais. Às vezes, adoram. Porque amar é uma coisa. O amor tem um limite. Mas a adoração vai além do amor. Além do amor. Então, nós amamos a Deus. Mas quando adoramos a Deus, nós vamos além. Porque a adoração a Deus envolve obediência, temor, respeito, reverência. Tudo que se relaciona com Deus tem que ter reverência, respeito, amor, obediência sobre todas as coisas. Então, o espírito humano, quando não adora a Deus, ele adora outras coisas. Ele adora o seu time de futebol e adora ao ponto até de morrer por causa do seu clube. Ainda outro dia eu ouvi alguém dizer que uma pessoa saiu lá de Belém do Pará para vir a São Paulo torcer pelo seu time, pelo seu clube. O clube era ou é o Corinthians. E essa pessoa, pai de família, deixou a esposa no hospital em vistas de ter o seu filho, seu primeiro filho. Ele deixou a sua esposa no hospital, que ia ter o bebê, para vir a São Paulo só para assistir o jogo do Corinthians, uma disputa de campeonato. Quer dizer, ele amava, esse homem amava ou ama a sua esposa, o seu filho que ia nascer, mas o amor ao Corinthians era muito maior do que a sua própria família, seu próprio filho. E isso é adoração. Quando a pessoa adora, ela venera, ela coloca aquela criatura que ela adora em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar na sua vida. Acima dela mesma. Acima de si própria. O que é isso? É a expressão do espírito. Porque quando o espírito humano não está em comunhão com Deus, quando não adora a Deus, ele adora as coisas que existem nesse mundo. Ele adora as religiões, ele adora os santos das religiões, ele adora as entidades das religiões, ele adora os espíritos das religiões, faz oferendas, sacrifica até crianças por conta dessa adoração, em obediência aos espíritos. Nós temos visto isso. A pessoa adora o dinheiro, ela coloca o dinheiro, às vezes, em primeiro lugar. Eu quero dizer o seguinte, para você compreender perfeitamente. O espírito que você tem, esse espírito que está em você, que é o que comanda a sua vida, que faz a escolha para você, esse espírito foi feito para adorar a Deus. Mas se você não adora a Deus, se o Senhor Jesus Cristo não é o primeiro na sua vida, então você pode ter certeza que outro ocupa o lugar dele. Seja criança, seja o clube, seja o dinheiro, seja a joia, seja o sapato, seja a roupa, seja o corpo. Às vezes as pessoas cultuam, adoram o próprio corpo, gastam horas a fio nas academias e fazem botox e colocam pó disso, pó daquilo no bumbum para ter um bumbum maior. Enfim, as pessoas, por falta de discernimento espiritual, por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento do Altíssimo,
elas se entregam às suas adorações. Essas adorações trazem o retorno. Essas adorações é que são responsáveis pelo retorno de uma vida mesquinha, miserável, uma vida imprestável, uma vida, sem sabor. Muita gente acaba com a vida, por quê? Porque não encontra um sentido para a sua própria vida. Por quê? Porque o seu espírito está vazio. A alma ama, mas é o espírito que adora a Deus. Ou outros deuses, ou as coisas. Você sabe que Deus, a palavra Deus, significa um que é adorado. Então, se você adora o seu filho passa a ser o seu Deus. Se você adora as suas joias passam a ser seus deuses. Se você adora o seu corpo, você cultua o seu corpo, então o seu corpo é o seu Deus. No Egito, lá na época em que Israel desceu ao Egito, já havia isso, mas houve um conflito enorme, porque Abraão aprendeu a seguir, obedecer e adorar a apenas um único Deus. E depois ele passou para o seu filho, Isaque, a mesma fé. Isaque só adorava o único e verdadeiro Deus, o Deus de seu pai, Abraão. Em seguida, veio Jacó. Jacó, que depois tornou-se Israel, também manteve o seu culto, a sua adoração única e exclusivamente ao seu pai, ao Deus do seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Então o povo de Israel foi criado com essa fé, a fé num único Deus. Então quando Jacó desceu para o Egito por causa da fome e foi viver lá junto do seu filho José, o que aconteceu? Aconteceu um verdadeiro conflito, porque eles não estavam acostumados à multidão de deuses que eles cultuavam lá no Egito. Lá no Egito, eles também adoravam. Eles adoravam os animais, adoravam o próprio faraó. O próprio faraó era adorado pelos egípcios. E os animais. Hoje também existem adoradores de animais. Adoradores de animais. Tem gente que gosta mais do animal do que da própria pessoa, do ser humano. Muita gente já falou isso. Alguém disse, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os cachorros, os animais. Pois é. Então, você verifica que Deus nos deu amor para amar uns aos outros, mas nos deu o Espírito para que nós adorássemos a Ele. E o adorássemos em espírito e em verdade. Amanhã eu vou falar mais a esse respeito, para você se situar, para você avaliar, para você pesar o seu próprio espírito, pesar a sua própria vida em relação a Deus e ao mundo. Porque você tem que decidir. Você tem que fazer uma decisão, você tem que fazer uma escolha. Ou você é um adorador do Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, ou você é um adorador dos deuses desse mundo. Amanhã, minha amiga, meu amigo, nós estaremos dando continuidade a essa série de mensagens, essa série revelatória para aqueles que têm sede de justiça. Vamos falar.
Deus e meu Pai, Senhor dos céus e da terra, único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação e majestade. Meu Senhor, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós principiamos com o culto exclusivamente a Ti, o louvor e a adoração. Não há, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, não há uma sequer que tenha algum louvor, alguma honra para a minha pessoa, porque eu não sou digno disso. Só o Senhor é digno. Tu levantaste esta obra para a tua glória. E não é justo que nós coloquemos o nosso nome em uma placa para receber o louvor ou a honra dos seus membros. Nós não honramos ninguém, nem os pastores, nem os membros. Nós honramos somente a Ti, meu Pai. E nós somos pragmáticos nesta fé. Nós somos radicais nesta fé. Para nós, não existe branco, não existe negro. Não existe homem, nem existe mulher. Não existe rico, nem pobre. Na Igreja Universal do Reino de Deus, todos são almas. Almas carentes de amor. Almas carentes de salvação. E quando estas almas têm um encontro contigo, elas se tornam espírito ou espirituais. Porque o teu espírito as faz espírito também. E então elas passam a ter a capacidade de adorar a Ti, que é Espírito. Tu és Espírito, meu Pai. Ó soberano de Israel, neste instante, eu quero te pedir, pelo amor do Teu nome, em favor das pessoas que me ouvem e que ainda não caíram a ficha. Pessoas que vivem, elas vivem sujeitas às emoções, aos sentimentos, sujeitas aos caprichos da alma, e não sujeitas ao teu espírito. E por isso elas sofrem, gemem, elas urram. Ó meu Pai, há pessoas que neste momento, que me ouvem, têm sede de Ti, sede de Ti. Então venha ao encontro delas. Venha ao encontro dessa criatura que me ouve, que diz, pelo amor de Deus, meu Pai, me ajude. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu quero ter um encontro contigo. Então desça sobre ela, Espírito Santo, para que ela venha se tornar espírito e então possa te adorar em espírito e em verdade. Ó meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te peço por essas criaturas. E quem crê, diga amém e graças a Deus.
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, inclusive eu quero fazer um convite às pessoas para participarem de uma vigília que nós vamos fazer nesta sexta-feira, a partir das 00:30. Nós teremos a vigília especial para os obreiros aqui na João Dias, somente obreiros, mas essa vigília vai ser transmitida através da TV Universal. Se você acessar pela internet a TV Universal, você vai poder participar também dessa vigília, mesmo que você não seja obreira ou obreiro. Mas aqui na João Dias nós vamos ter apenas os obreiros, à 00:30 nesta sexta-feira, de sexta para sábado. E você sabe, estaremos falando e levando as pessoas que querem, que têm sede do novo nascimento, o nascimento do Espírito, da água e do Espírito, porque só quem nasce do Espírito é Espírito. Foi o que Jesus falou. Somente quem nasce do Espírito é Espírito. E somente quem é Espírito tem o direito, o privilégio, a capacidade de adorar a Deus. Então estaremos falando mais a esse respeito amanhã, a partir de amanhã. Mas nesta sexta-feira, apenas para as pessoas que querem buscar a presença de Deus. A noite toda nós vamos sacrificar o nosso sono para buscarmos adoração, a adoração em espírito e em verdade durante essa madrugada, de sexta para sábado. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.